Olá para você de casa, nós estamos iniciando o nosso programa da Sara Nossa Terra, da Ceilândia. É isso daí, o programa da nossa igreja, que nós temos com muito carinho, querendo te abençoar, trazer uma palavra para a sua vida, não é, amor? Isso mesmo, um programa feito especialmente para você, um programa de fé que vai renovar sua fé, sua força, sua esperança. Nós queremos te convidar a você ficar ligado conosco e agora assistir uma palavra abençoada que vai falar ao seu coração, não é mesmo, isso amor? aí, solta a palavra e a gente volta com vocês, vamos lá. Abra tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, no versículo 14. Hoje eu quero encerrar minha ministração, que eu tenho feito a minha série de palavras. Foram 33 palavras que eu ministrei com vocês no domingo, falando sobre Jesus, todas elas falando sobre, sobre Jesus. E eu quero fechar com vocês hoje, certo? Finalizando aqui, falando um pouquinho sobre o momento final da vinda de Jesus na terra e que ele ascendeu aos céus. E aqui é o momento que Jesus fala, que ele dá a ordem da grande comissão. É o momento que ele determina a grande comissão, que ele fala sobre o evangelho, que o evangelho, a ordem para o evangelismo, o direcionamento. E aqui começa assim, vamos lá. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, os que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Igreja, esse momento aqui é interessante porque no primeiro versículo 14, Jesus fala assim com os discípulos dele, né? Ele junta ali aquele grupo e fala assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, finalmente, porque ele já vinha, né, de aparições a todas as pessoas do povoado. Ele já tinha aparecido a muitas pessoas, já tinha se mostrado a muitas pessoas, muitos já o tinham visto, e já tinha sido comentado entre muitos que Jesus ressuscitou. Todos viram, ele passou 40 dias sobre a terra, encontrando com pessoas, encontrando com elas, caminhou até mesmo com alguns discípulos no caminho de Emaús. Ele estava muito claro a presença dele na terra novamente pós sua morte. Ele ressuscitou. Então finalmente, o que acontece? Depois de ter aparecido para todos, aquele momento todo, todos o aguardavam, que ele deu a direção, que eles ficassem o quê? Em comunhão. Jesus deu a direção para eles, que eles não se apartassem, que eles não se dividissem, que eles não se dispersassem, certo? Jesus ordenou que eles ficassem o quê? Unidos, juntos, que ele iria descer naquele lugar. E dito e feito, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Fala comigo: incredulidade. Diga mais forte: incredulidade e dureza de coração. Agora diga bem forte: incredulidade e dureza de coração. Aqui Jesus, ele traz um grande ensinamento para todos nós. Olha que interessante, Jesus, ele veio na terra, os discípulos dele andaram com ele durante muitos anos, não foram, eles o viram por 3 anos e se aproximaram dele como discípulos diretamente dele, certo? Café da manhã, almoço e janta, o dia inteiro com eles. Depois de algum tempo, já que ele estava ministrando sobre a terra, ele selecionou a equipe, queria andar mais próximo dele, porém ele também tinha uma outra equipe que ele treinava à parte, que era os 70
os 70 que ele declarou. Mas essas pessoas, esses 12 que estavam próximos dele, no caso aqui só os 11 que sobraram, que um foi Judas, essas 11 pessoas, eles viveram, até mesmo Judas, esses 12, eles viveram cada loucura, cada coisa surpreendente, sobrenatural, assim, jamais capaz de nós podemos imaginar, porque só eles que viveram ali poderiam entender. Eles andaram com Jesus e Jesus os enviou, olha que loucura, Jesus enviou eles para pregar o evangelho, para fazer um teste com eles. Ainda disse assim: olha, vocês não vão levar nada, vocês não vão levar alforjes, não vão levar comida, bolsa, nem sandália extra, nem roupa, vocês vão com a roupa do corpo, e o que te derem para comer, coma, o que te derem para vestir, vista, o que te derem para fazer beber, beba. O que acontece? Não levem nada. Jesus estava testando. O que Jesus disse para eles? Olha, a condição para vocês aprenderem a andar pela fé, a crer em Deus, é essa. O que acontece? Quem leva uma roupa a mais, dinheiro ou comida, é porque está tipo assim, se resguardando para alguma coisa. Mas quem anda com Deus, está confiante, seguro, sabe que Deus vai mover, sabe que Deus vai agir. Esse é um grande ensinamento para todos nós. Podia fazer uma pregação só sobre isso, mas não é esse o foco. E Jesus mandou essas pessoas assim. Quando eles voltaram dessa peregrinação, eles voltaram, e Jesus fez o que com eles? Supervisão. Sentou com eles e falou assim: e aí, como foi? Me conta, me dá notícias aí, como é que foi, o que aconteceu? E eles começaram: Senhor, Senhor, coxos andaram, Senhor, cegos começaram a ver, foram curados, muitos enfermos, pessoas de diversas doenças, quantas coisas aconteceram, expelimos demônios, Senhor, fizemos milagres em Teu nome. Então eles ficaram maravilhados, eles viveram aquilo lado a lado com Jesus, viram Jesus fazer tantas coisas. Jesus anunciou para eles, Jesus falou: olha, escute, eu vou embora, eu vou morrer. Quantas vezes os discípulos o confrontaram, falou: que é isso, Senhor? Jamais, nunca. Jesus até falou para Pedro, né: arreda de mim, Satanás, porque ele repreendia Jesus: não vai acontecer isso com o Senhor, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Quando o galo cante, três vezes me negarás, 3 vezes. Ele falou assim: não, que é isso? Então os discípulos andaram, viram, e ele prediz todas as vezes: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Olha, vai ter que acontecer isso, faz parte do projeto, do plano. Jesus contou para eles. Olha como é o ser humano, como nós somos, olha o cuidado que nós temos que ter. A Bíblia diz que os discípulos, a primeira coisa que Jesus, quando encontrou com eles, a primeira coisa que ele fez, censurou-lhes a incredulidade. O que quer dizer isso? Jesus confrontou a incredulidade dele, Jesus repreendeu eles, Jesus reprovou eles naquilo, tudo que ele ensinou durante tanto tempo, andou do lado dele, eles não confiaram, não acreditaram que ele fosse ressuscitar. Censurar, Jesus confrontou, falou: o que é isso? Quanta incredulidade, eu não avisei vocês que eu iria voltar, eu não mostrei para vocês. Até nós temos um versículo que Tomé falou assim: Senhor, não acredito que o Senhor morreu não, foi pegadinha. Jesus falou assim: toca aqui. Jesus disse que ele mandou tocar, por isso veio aquela expressão, né? Eu preciso crer, preciso ver para crer, que Jesus mandou Tomé tocá-lo. Aí vem aquela expressão: não, eu preciso ver para crer. Vê essa expressão disso daí, porque as pessoas têm essa dificuldade, os discípulos tinham dificuldade de acreditar, e ele falou: olha, eu vou morrer, mas eu tenho que ir. Então, a primeira coisa que Jesus censurou foi a incredulidade deles. Jesus confrontou a incredulidade deles e o coração, a frieza de coração, o coração duro, frio, esse coração, essa dureza de coração. E aí vem um grande ensinamento para todos nós. Quando nós andamos com Deus, nós temos um chamado, nós temos uma missão. Jesus diz: ide, olha o que ele diz aqui: ide e pregar o evangelho a todo mundo. Mas a nossa incredulidade de acreditar no nosso chamado, porque as pessoas pensam assim: não, eu não tenho um chamado
para pregar para os outros, eu não tenho chamado para poder ajudar outras pessoas, eu não tenho, acho que eu não nasci para isso, eu não tenho chamado para poder falar do amor de Deus, falar do Evangelho, isso é pergunta para líder. Olha, escute uma coisa muito clara, a igreja é a igreja, as doutrinas da igreja são as coisas mais importantes e não se mudam. A igreja tem um movimento de liderança em células, mas a igreja não é uma igreja em células. A Sara Nossa Terra não é uma igreja em células. A Sara Nossa Terra é uma igreja com células. Nós somos muito diferentes. Nós temos esse movimento com as células para maximizar o potencial das pessoas que querem liderar, que querem aprender, que querem maximizar o potencial dela de ganho de almas, de trabalho para Jesus. Então, é todo esse conceito que nós ensinamos e vamos ensinando as pessoas, certo? O processo do IV, vai para o revisão de vidas, depois para o IV, depois se torna um líder de célula. Isso é para potencializar você, para uma equipe, é para te potencializar. Até que um dia você diga assim: olha, eu tenho uma limitação, que pode acontecer, eu tenho uma limitação, hoje eu não dou conta de liderar uma célula, eu não consigo. Eu te entendo, te respeito e digo para você, isso não vai mudar nada em relação à sua pessoa com a igreja, porque a igreja é sua do mesmo jeito. Nós não somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja com células. A igreja é sua, e pode ser que você resolva esse momento, essa circunstância um dia e volte. Isso não quer dizer que a pessoa que é líder de célula, que tem a responsabilidade da grande comissão do ID e pregar o Evangelho. Todos nós, dentro das nossas condições, nós podemos pregar o Evangelho. Nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus e aprender como fazer isso, que é o que nós ensinamos. Mas dentro desse contexto, por que Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza de coração? Porque como nós não podemos permitir em momento algum de deixar de crer e acreditar que nós somos chamados para algo muito maior, a viver e realizar algo muito maior. Não podemos ficar limitados a simplesmente acharmos que somos frequentadores de uma igreja. Nós somos o povo escolhido de Deus, o povo chamado por Deus para fazer a diferença. Você foi chamado, você é o povo escolhido de Deus para fazer a diferença nessa terra. Você precisa acreditar nisso. Então Jesus censurou a incredulidade deles, a dureza de coração. Aí vem no versículo 15, ele fala aqui assim, olha só: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que ele fala aqui ide por todo o mundo, todos os confins da terra, cada lugar, cada canto, ide por cada um deles, pregai o Evangelho a toda criatura? Por que ele fala criatura? Você sabe? Todos nós, tudo que foi criado por Deus, todas as coisas que são criadas por Deus, tudo que foi criado, nós no caso, somos criados por Deus, somos criatura de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, quando Jesus torna Senhor da minha e da sua vida, quando nós o recebemos, quando nós aceitamos o senhorio dele, o governo dele nas nossas vidas, nós saímos da posição de criaturas e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que ele fala: ide a todas as criaturas e pregai o Evangelho. Quer dizer, todos aqueles que foram criados por Deus, pregai o Evangelho, para que eles se tornem o quê? Filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui neste lugar? Por que nós temos que sair da posição de criatura para filho? Porque a criatura senta na mesa do seu pai? Não. Mas o filho, consegue entender? Por que nós temos que sair da posição de criatura? Porque você cria objetos, você cria um monte de coisa, você cria, mas aquela coisa que você criou não tem direito a sentar na mesa, só senta na mesa filho. E Deus quer que você sente na mesa dele, para você ter os direitos que a mesa dele vai te dar. Quando você recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Somos filhos de Deus. Então ele diz: ide pregai o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Aí ele vem e fala uma coisa importante para nós. Ele nos dá uma grande lição aqui no versículo 16.
quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quando ele diz quem crer será salvo, e quem crer e for batizado será salvo, duas coisas: quem crer e for batizado. Por que tem o batismo? O que representa o batismo? Por que nós utilizamos do batismo nas águas, a submersão? Por que nós não batizamos crianças? As pessoas perguntam, por que a igreja não batiza? Porque tem outras religiões que batizam a criança já pequenininha, aí tem tudo aquilo. Vou te explicar de maneira bem simples. Uma criança pequenininha, ela tem alguma sensibilidade com os erros que ela faz? Ela sabe que ela está deixando aquelas águas, quando ela é batizada, o velho homem dela, os pecados, os erros, as falhas, o mau caráter, as más características, aquelas tranqueiras, tudo. Ele entende isso, que quando a criança você submerge na água, quando ressurgir daquela água, vai ressurgir um novo homem para Cristo, cristão, cheio do amor de Deus, cheio dos frutos do Espírito. Ele entende isso? Não entende, não tem entendimento. Por isso nós fazemos na hora que ele entende, que ele precisa deixar no velho, aquelas águas ali, ele deixa o velho para trás, tudo aquilo que era velho ele deixa para trás, todas as práticas velhas, todos os hábitos velhos, e ressurge um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus, para viver o Evangelho. Então esse é o conceito, onde diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, todo aquele que selar a vida dele com Jesus, for batizado nas águas, será salvo. O que é salvo? Salvo de uma vida medíocre, salvo de uma condição de vida fraca, desprovida. Você poderá sonhar, e não só sonhar, e viver o seu sonho. Você pode acreditar que você pode ir muito mais longe. Então a condição de salvação não é só a salvação eterna, não está falando só da condição de ir para o céu, porque isso é uma consequência. Quem anda com Deus, alinhado com Deus, vai para o céu, isso é fato, vida eterna. Mas ele diz que você vai ser salvo de ataques do mal, ações do diabo, ciladas, circunstâncias difíceis, situações no teu casamento, na tua vida profissional, com teu filho. Você vai ser salvo. Por quê? Porque agora você não é mais criatura, agora você é filho. Há poder de Deus sobre você, há governo de Deus, o reino de Deus protege você. Enquanto os demônios, as obras do mal se levantam contra você, os anjos também se levantam para te defender, porque agora você é filho de Deus. Então ele vem aqui, no versículo 16 ele diz isso: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será o quê? Será o quê? Condenado. O que quer dizer isso? Julgado, terá punição. A maldade irá alcançar a sua vida, está condenado. O mal vai vencê-lo, está condenado. Tipo assim, não tem o que fazer, não posso ajudar, não pode fazer nada por ele. Infelizmente está condenado, já fez a escolha dele. Aí ele vem no 17. Aqui para mim ele fecha. Por que eu e você, independente de quem você seja, independente da sua posição na sociedade, independente da sua classificação, no seu conteúdo intelectual, independente do que você vive ou deixa de viver, da sua agenda, do seu tempo, independente de nada, aqui ele mata. Aqui ele fala assim: por que você deve participar da grande comissão? Por que você deve praticar o ID? Por quê? Ele fala, 17: estes sinais, fala comigo, sinais. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem aqui no seu chamado em nome de Jesus? Creia no seu chamado. Acredite que você foi chamado para algo muito maior. Não permita que a incredulidade e a dureza de coração te deixem perder o que há de mais precioso de Deus para a sua vida. Aí ele fala assim: mesmo que você fale assim, mas eu não me sinto apto, eu não tenho condições. Meu irmão, não se preocupa não.
porque tem algo muito poderoso sobre a sua vida que te capacita, que chama poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está sobre ti, fique em paz, ele vai te capacitar e fazer muito mais do que você imagina. Olha aqui, ele fala, estes sinais, fala comigo, sinais, hão de acompanhar aqueles que creem. Aí ele diz, em meu nome expelirão demônios. O que quer dizer com isso? Em meu nome expelirão demônios. Aí você fala, nossa, vou mandar embora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Nossa, quando o demônio manifestar, vou mandar, sai em nome de... É muito mais do que isso. Muito mais. O que são demônios? É uma força maligna, são obras do mal, são entidades que operam para destruir o homem, para desgraçar a vida do homem. São entidades, e essas entidades elas trabalham em diversos âmbitos, em diversas circunstâncias. Como é que eu falo para você? Em níveis, eles são muito bem articulados, eles atuam para poder tentar trazer desgraça na sua vida. Às vezes não querem fazer isso no seu casamento, querem fazer isso nos seus relacionamentos entre pessoas que você convive, querem fazer isso entre você com seu filho. São entidades que trabalham no seu ouvidinho, vai lá no ouvidinho do seu filho e fala um monte de coisa, planta mentiras no ouvido dele, ele começa a acreditar que você não ama ele, que você não gosta dele. São entidades, vão trabalhando, são obras malignas. Você começa a desconfiar, por que meu filho está tão arisco comigo? Por que ele está tão difícil comigo? Porque tem uma entidade às vezes falando no ouvido dele, tem uma obra maligna trabalhando, às vezes lá no seu trabalho, ou na sua empresa, certo? Ou numa sentença, numa causa da justiça que você está esperando acontecer alguma coisa, tem um demônio sentado nela. Tem lá, está lá sentado. Expelir demônios. Você terá autoridade. É um sinal. A tua voz. Quando você chegar na sua casa, você unge a sua casa, você ora, levanta a tua mão e fala assim, repreendo todo demônio que atua na minha casa, na vida do meu filho, lá no meu trabalho, na relação, no meu carro, nas circunstâncias, na minha conta financeira. Eu repreendo esses demônios que atuam. São demônios que atuam para roubar você. Mas quem participa da grande comissão, quem acredita em Jesus, que é o que ele está dizendo, você acredita que você faz parte de uma grande comissão de pregar o Evangelho. Você vai ter um sinal te acompanhando que você está vivendo o Evangelho. Sabe o que é? Você terá autoridade sobre os demônios, as obras malignas. Você vai frustrar elas, você vai anular elas. Aonde você passar, você anula, porque o poder de Deus está sobre você. Ele diz aqui assim, o que eu quero tentar trazer para você, escute uma coisa muito séria, o que eu quero tentar fazer é que você deixe de ser inseguro quanto ao seu chamado, à sua vida com Deus. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas estão aqui dentro, que você não é líder de célula, você não é pastor, e você tem uma insegurança em relação à sua autoridade no mundo espiritual, quem você é, da sua posição, se Deus está realmente protegendo a sua casa, guardando você. Escute, se você faz parte da grande comissão, se você acredita no seu chamado, não tenha dúvidas que você tem autoridade, tanto quanto eu tenho, para poder expulsar demônios, expelir demônios, anular as obras do mal, cancelar as obras do mal na vida do teu filho. Meu filho está usando droga, meu filho está na prostituição, meu filho está perdido, está com confusão. Ora com ele, expele esse demônio, essa obra do mal, porque você tem autoridade, você pode, porque você é filho de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Você pega teu casamento, meu Deus, meu casamento está difícil, meu casamento está complicado, nossa, eu não estou conseguindo ajustar meu casamento. Você tem autoridade para orar pelo teu casamento e anular essas obras do mal que trazem interferências nas comunicações de vocês e ajustam vocês. É como aquela rádio que você está ali puxando, você puxa até na rádio ali e aquela coisa não pega, tem ali alguma coisa impedindo. Quando você impõe as mãos e ora, você tira essa interferência, você espelha essa interferência e você sintoniza a comunicação entre você e seu cônjuge. Consegue entender? Suas finanças, seu trabalho, e vai fluindo. O que eu quero é te dar essa autoridade, que você acredite nisso. Aí ele fala aqui assim ainda: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas.
O que ele fala com isso? Falarão novas línguas. É uma característica, é um sinal de que o Espírito Santo está sobre ti. Aí você vai falar para mim assim: meu Deus, eu nunca orei em línguas. Eu não oro em línguas, então o Espírito Santo não está comigo. Quando você lança uma semente na terra, uma semente, o que você precisa ficar fazendo? Aguar a semente. Se você não aguar a semente, o que vai acontecer com aquela semente? Já vai germinar? Esquece. Vai ficar lá. Você tem que germinar a semente. Você tem que aguar a semente, adubar a semente. Você precisa investir na semente. Você precisa se dedicar para aquela semente. Então, o Espírito Santo está dentro de você. Se você ainda não fala em línguas, não ora em línguas, você se sente travado, é uma questão de você investir. Começar a buscar mais a Deus no seu quarto, no seu trabalho, no altar. Começar a buscar uma relação mais íntima com Ele. Eu fiz minha revisão de vidas na época, e uma das evidências do Espírito Santo é eu falar em línguas. Eu me lembro que eu estava lá naquele momento que o pessoal ministrou o Espírito Santo e eu não orei em línguas. Todo mundo que estava ali, todas as pessoas que estavam comigo no meu revisão, era mais ou menos umas 50, 60 pessoas no meu revisão, todos oraram em línguas. Todos oraram em línguas, caíram no chão, e aquele peteco todo, que o Espírito Santo veio e baixou ali, foi uma coisa incrível. Eu fui o único que não orei em línguas. Não orei. O que eu posso fazer? Não orei, não foi, não fluiu, sabe? Aí eu fiquei frustrado, nossa, fiquei numa crise louca, passei, nossa, e na semana seguinte não aconteceu, na outra semana, e na outra, e eu falei, meu Deus, não vai, não flui. Mas eu tinha uma sede de Deus, mas uma sede intensa da presença de Deus. Eu orava todos os dias, eu buscava Deus, eu ia para o altar, e como faço hoje, eu tenho uma sede de Deus. Eu falei, Deus, eu vou orar em línguas. Vai acontecer, na hora certa a coisa vai fluir. Porque eu nunca vivi na minha vida cristã, eu tenho 17 anos com Deus, que eu me converti. Em 17 anos eu nunca vi nada, nunca vi anjo, eu nunca vi trem diferente, eu nunca vi umas loucuras, nunca vi. Eu nunca aconteceu comigo algo assim que, nossa, não, você não tem noção, eu já fiz isso, que já aconteceu aquilo, que eu já vi aquilo outro. Nunca. O que acontece é que eu acredito. Eu tenho certeza. Entre escolher não acreditar, eu escolho acreditar. Só isso. Agora, eu pago o preço em acreditar, porque não adianta só escolher, tem que pagar o preço. A gente acredita, mas a gente não quer pagar o preço em acreditar. Porque tem horas que a gente vai ser testado, que é o que o diabo faz. Por isso que Deus não desfaz do diabo logo. Você poderia falar, por que Deus não aniquila logo o diabo? Porque Ele precisa do diabo para testar a sua fé, se você realmente acredita ou não. Porque se você acredita, qual que é o seu medo com o diabo? Se você é crente, que medo é esse que você tem do diabo? Se você é homem de Deus, mulher de Deus, cristão, por que você está com medo do diabo? Só tem medo quem deve. Entende? Então não tem que ter medo. Então por que Deus tem que destruir ele, acabar com ele, aniquilar ele? Para minha vida ficar mais fácil? Eu não quero uma vida mais fácil. É bom tê-lo, porque ele me desafia a cada dia ser melhor, ser mais crente, ser mais homem de Deus, e crescer, florescer e falar, diabo, eu te venci, eu consegui vencer. Consegue entender isso? Então é um prazer meu, é isso que Deus nos dá. Então quando você entra nesse contexto que eu estou dizendo todo para você aqui, comece a entender que naquele dia lá, eu não orei, mas eu investi. Alguns tempos depois eu orei em línguas, orei bastante. Isso, até hoje não para não. Então acredite, daqui a pouco vai acontecer. Agora sua sementinha, você vai ver que vai fluir. Aí ele fala aqui assim ainda, olha, ele fala aqui, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olha essa aqui, pegarão em serpentes. Quem vai pegar serpente aqui? Quem vai pegar serpente aqui? Por que você não está levantando a mão, gente? Qual que é o medo? O povo está com medo de pegar na serpente? Estou sentindo que vocês estão com medo da serpente. O que quer dizer? Vou te explicar, vou te ensinar isso aqui. Isso é importante você entender. Por isso que eu acredito que você tem que participar da grande comissão, fazer parte do ID. O que ele fala quando
pegarão serpentes. Olha o que ele fala aqui, pegarão em serpentes. A palavra serpente no original quer dizer opis, O-P-H-I-S, que vem da versão original. Serpente quer dizer cobra, serpente, ou entre os antigos, a serpente era um emblema de astúcia e sabedoria. A serpente que enganou Eva era considerada pelos judeus como o diabo. O que acontece? Quando ele fala pegarão a serpente representa o quê? A astúcia e a sabedoria, certo? Astúcia e sabedoria. Quando a Bíblia diz que você irá pegar, eu vou pegar serpentes e escorpiões, todas as vezes que o diabo tentar ser astuto comigo e usar da sabedoria dele, a astúcia de Deus, a sabedoria de Deus me dará poder sobre ela. Eu irei pegar ele e ele não irá me pegar. Eu irei destronar ele. Eu irei destronar, anular os atos dele, as atitudes dele. A astúcia dele não vai me pegar. A sabedoria dele não irá me pegar, porque eu tenho poder de Deus que atua em mim e sobre você também. Entende isso? Há poder de Deus sobre ti. Você vai pegar na serpente, o diabo vai se levantar com a astúcia dele, com a malandragem dele, vai vir as obras do mal, vai vir a sabedoria do diabo. Você vai falar: ô Senhor, obrigado Deus. A sabedoria de Deus, que é superior a tudo, vai te capacitar a desatar as obras do diabo. Amém, igreja? Quantos irão pegar a serpente aqui? Agora você quer, né? Sem vergonha. Aí ele fala para a gente fechar, ele fala aqui assim: pegarão em serpentes, quer dizer, todas as astúcias e sabedorias do diabo, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. O que quer dizer a palavra mortífera? Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Quando ele fala esse contexto, o que ele quer dizer para mim e para você? No nosso dia a dia, no nosso caminhar, o que o diabo tenta fazer com a gente? O que o diabo faz? Usa pessoas. Infelizmente, ele usa pessoas. São pessoas que precisam ainda. Interessante que ele usa tanto o ímpio quanto o cristão. Acredita nisso? O diabo usa tanto o ímpio quanto o cristão. Porque tem aqueles cristãos que o caráterzinho dele ainda não ajustou. Ele desceu as águas, mas quando subiu a mesma pessoa, não subiu a nova pessoa. Infelizmente, são pessoas que precisam ajustar a sua vida. Então o diabo às vezes usa ela com a inveja, com os ciúmes, com a maldade, com a insegurança dela. Pessoas que não se resolveram ainda. Como também usa o ímpio, que é algo fácil. Mas o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Quando eles forem usados, a língua maldita, a maldade que quer atuar na nossa alma, que a palavra beber quer dizer pôr para dentro. Quando as pessoas, já viu quando as pessoas chegam e soltam aquela língua felina, falam um monte de coisa mal, vai e sobra sobre você, já viu isso? Lança sobre você um monte de coisa ruim, lança sobre a tua vida, e às vezes a gente bebe aquilo, né? Vai o que? Vai na nossa alma, nossos pensamentos, tudo que ela está falando, vai nas nossas emoções, vai nas nossas vontades, e aquilo mexe com a gente, porque a gente bebe aquilo que a pessoa está fazendo e falando, a gente bebe aquilo, mas nenhum mal irá nos acontecer. Sabe o que acontece? Aquilo não irá adoecer nossa vida, nós não iremos ficar doentes com aquilo não terá poder de corroer a nossa vida, nós iremos beber aquilo, e nada irá nos acontecer. Nós teremos estrutura suficiente, emocional, estrutura interior, para não ficarmos feridos, não ficarmos amargurados, e muito menos, como se diz, enfermos. Nós vamos estar sendo curados e sarados pelo Espírito Santo. Vamos estar sempre firmes. Por isso nós falamos no momento do altar: você vem aqui e limpa teu coração. Então essas maldades, vai beber esse fel, vai beber essas coisas ruins, mas nada vai te acontecer. E mais, você ainda vai crescer mais e mais. E cresce, e cresce, e cresce. Como você pode dizer um amém bem forte?
Por fim ele diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele fala que quem faz parte da grande comissão terá autoridade para curar enfermos, enfermos na alma, enfermos fisicamente. Eu quero que você entenda que há uma unção de Deus sobre você. Não tenha medo de ser usado por Deus para evangelizar, para o evangelho, pois quando você vive isso, Deus derrama sobre você uma unção para você viver cada uma dessas questões aqui. Feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que ao fechamento, meu Pai, desta série, o Senhor possa selar em nossos corações essa decisão de fazermos parte do ID. Ide todo mundo, pregai a todas as criaturas. Esses sinais irão nos acometer. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor traga entendimento, compreensão na mente de cada um. Mesmo aquele, Senhor, que fala: como que eu vou fazer isso? Eu não sou líder de célula, eu não sou líder. Mesmo você, se você acreditar, Ele irá usar você, porque Ele quer te dar uma autoridade sobre outros âmbitos da sua vida. Senhor nosso, coloque a mão no teu coração. Fale por Jesus que você quer entrar num novo nível de intimidade com Ele. Você que ainda não ora em línguas, fale com o Espírito Santo. Fala para Ele que você quer viver essa experiência. Ele está dentro de você. O poder do Espírito está dentro de você. Você só precisa regar essa semente, deixar ele florescer no teu interior. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Que o novo tempo venha sobre nós, que possamos viver cada uma dessas características da tua palavra, Senhor. Cada um desses sinais possam nos acompanhar. Vamos expelir demônios, vamos falar em novas línguas, Pai, vamos pegar serpentes. Se alguma coisa mortífera bebermos, meu Deus, não nos fará mal. E se pusermos as mãos sobre os enfermos, iremos curá-los.